estamos abertos ao fenômeno e o aceitamos na credibilidade que nos merecem as pessoas. Na área dos fenômenos anímicos, que seriam os parapsicológicos, no campo dos fenômenos intelectuais, os doutrinadores e investigadores têm sempre uma atitude de consideração pelo médium, pelo sensitivo, reconhecendo que mesmo os fenômenos anímicos merecem muito respeito, porque se nós vamos atender a espíritos, é no secundário, se são eles desencarnados ou encarnados. Quando se trata de comunicações anímicas da própria personalidade do médium, cabe-nos atender para liberar esses clichês que estão no inconsciente e o fenômeno poder transcorrer posteriormente com maior clareza, com mais nitidez e com maior liberdade. Nas áreas da investigação, por exemplo, Richer construiu um quarto de 3 metros por 4, com uma única porta de entrada, colocava o médium Eva Carrière, ele, o general Noel, o filho do general que era marido da médium, 4 pessoas, portanto. Quando os espíritos materializavam, Richer examinava os pulmões, a pulsação, a temperatura do espírito, os pelos, puxava-lhe as barbas de Benibois, na suposição de que a médium estava com barbas postiças, arrancava-lhe os fios de cabelo, arrancava-os das médiuns, levava o microscópio para comparar. E quando ele testou todas as possibilidades de ser fraude e viu que era impossível, entre a médium e ele colocou talco no chão. Porque se a médium se movesse para fingir o espírito, ficariam as pegadas. Benibois veio, comunicou, se materializou e ao terminar, o talco estava intocado. Ele passou a crença de que era uma alucinação psicológica. Ele tinha sido vítima de um estado alucinatório. Levou um vaso com uma solução química de barita, levou um tubo de borracha, e quando Benibois se materializou, ele segurou a mão da médium de um lado, o espírito do outro, e pediu ao espírito que soprasse por um canudo de borracha dentro da solução de barita pura. Quando o espírito soprou, ele esperava um resultado químico, porque a barita, com o gás carbônico, produz uma reação tornando-se pardo e embranquiçada. Ao terminar a reunião, ele constatou que não era uma alucinação, porque a água de barita tinha modificado a estrutura, estava com gás carbônico saído do pulmão do espírito, que não era o pulmão do médium. Crookes teve a oportunidade de medir o espírito Kate King. Tinha horas que ela era menor do que a médium, 4 polegadas. Horas era maior do que a médium, 6 polegadas. A médium era morena, Kate era ruiva. A médium tinha o pescoço com uma cicatriz. O espírito tinha o pescoço de gazela. A médium roía as unhas. O espírito tinha unhas bem torneadas. A médium tinha sempre o mesmo peso. Terminada a reunião, de 200 gramas a 250 a menos de peso, que era o ectoplasma que queimava. O espírito tinha o peso que queria em balanças elétricas. Ele tirou os fios de cabelo do espírito, pegou da ponta, foi até a raiz do cabelo e arrancou. Arrancou da médium e levou ao microscópio. Tirou um pedaço do vestido do espírito, levou ao microscópio para examinar e constatou que o tecido não era de fabricação das indústrias terrestres. Não havia máquinas tão perfeitas para fazer uma tecelagem daquela como a médium. A médium, às vezes, era vestida dentro de um saco e costurada. O espírito, em vestes evanescentes, deambulava para um lado para o outro. Distendia a mão e tirava os objetos trancados dentro de um cofre forte e dava a Crookes. No último dia, que é a sessão de 31 de maio de 1875, ela se desmaterializou de uma forma peculiar, dos pés para a cabeça. Ele viu que ela foi desmanchando até que ficou só a cabeça que sumiu no piso da biblioteca da casa dele, enquanto a médium, desperta, estava acompanhando a sua amiga despedir-se. Antes de Kate desmaterializar-se, ela disse: acorde, Florence, que eu agora não virei mais. Ela vai ter um grande choque. Ampare-a para que ela não desmaie.
Ele acorda médium e as duas dialogam diante dos olhos dele e de outras testemunhas. E então Florence ouve Kate dizer: adeus, querida, eu não poderei mais voltar. Então a médium faz: não me abandone. Ali, claro, uma diante da outra, uma vestida de negra, outra de tule branco. Despedem-se, abraçam-se, o espírito começa a desmaterializar, Kate desmaia, ele carrega, bota no canapé e o espírito desaparece no chão. Então as pesquisas são rigorosíssimas, mesmo as pesquisas de hoje, entre os fenômenos parapsicológicos, os fenômenos mediúnicos, são notáveis. Chico Xavier me contou uma pesquisa Kirlian,